Bem-vindo ao podcast One on One com Jorge Rosa, o podcast patrocinado pela FIA Pro Futuro. FIA Pro Futuro, que tem os melhores MBAs do Brasil e mais uma vez com um convidado especial, um conteúdo muito legal falando sobre inteligência artificial nos negócios. O meu convidado, ele estudou comigo, foi da minha turma de MBA internacional, meu querido amigo Alexandre. Fala, Jorge, e aí, mano, beleza pura? É que tá, cara? A melhor parte do MBA, você sabe qual foi, né? Qual que foi? Resenha? Estudar contigo, pô. Cara, pô, acho que... Do Brasil à China, né, pô? A gente rodou tudo aí, tem muita história pra contar. Vai dar tempo? História, cara. E você sabe que, e você falou agora, a melhor parte do MBA pra mim foi o network. Ah, foi. Não foi, cara? A gente esperava dar... Não, mas pode contar mesmo? Porque a gente esperava loucamente dar o horário das 10, que terminava pra gente ir ali pro... Tinha um lugarzinho de tomar uma cervejinha. A resenha. Era até meia-noite e meia, uma hora, e a gente só ia embora porque tinha outra aula de manhã, né, no sábado. Mas, pô... Foi um tempo maravilhoso mesmo. A gente vai falar de inteligência artificial e isso também que é muito importante, né? Mas, Alexandre, conta um pouco, né? Um pouco de você, quem é o Alexandre. Eu sei que você é lá do Goiás, né? Graças a Deus. Obrigado por estar conosco aqui no podcast aqui em São Paulo. Te enrolei muito, né, pra vir, mas é longe, pô. Nossa, foi que 4 meses pra encontrar essa data. É verdade, mas deu certo. É a vida do executivo, né, Alexandre? A gente sabe que a agenda é a vida do empreendedor, né? Eu acho que eu nem considero, nem da época que eu fazia o MBA, né? E eu aprendi muito essa lógica corporativa aqui, justamente na FIA, mas a minha vida foi sempre do empreendedor e até pulando de negócio para negócio. Eu acho que quando começa a escalar e entrar naquela lógica de governança, começa a pensar em compliance, é a hora que eu repasso a missão e começo outra, né? Uhum. Então, a minha origem é do interior de Goiás, sou de Anápolis. Me graduei em ciência da computação, mas logo que eu me casei, eu abri uma empresa para a esposa, que é do varejo, fashion feminino. E com pouquinho tempo, logo depois que eu terminei justamente o MBA aqui, os negócios da família começaram a crescer e não havia dentro a expertise corporativa mesmo, administrativa. Boa parte do que eu aprendi aqui dentro, estudando, sair do mercado para a gente poder cuidar dos filhotes, porque no corporativo também tem isso, a gente não tem muita hora para voltar. Falam que é assim até hoje, né? Não sei o que você ouve por aí. É a mesma coisa. Não muda. Se fala em qualidade, mas no final da conta tem que bater meta, vai até às 10. E o último trabalho no mundo corporativo foi na indústria de bebidas, que foi uma baita de uma escola de vida, mas era muito, muito tempo fora de casa. Tomei essa decisão e passei 12 anos trabalhando nas empresas da família, mercado feminino, fashion, como eu falei, até que uma inquietação que não parava mais, porque apesar de trabalhar sempre com essa área digital, tecnológica e inovação dentro da empresa, quando ela começa a ter um porte maior, já passa a ter uma estabilidade. E há uma certa rejeição ou um certo bloqueio à inovação, que é o que eu tenho na veia, né? Então, o incômodo que eu estava causando era muito grande. Creia, me faltam os bilhões do Jobs, mas eu também fui demitido da empresa que eu mesmo fundei, assim como a Apple. Então, eu incomodava tanto, trago aqui já a frase do Peter Drucker, né, que a cultura engole a estratégia no café da manhã. E nesse momento que eu tive todo esse incômodo, passado o período ali de pandemia, eu peguei minhas malinhas e fui parar lá no Vale do Silício. E quase que como um andarilho mesmo. Eu morava a cada 2 semanas eu me mudava e fui morando em todos os bairros em volta ali do Silicon Valley para entender, no estilo Globo Repórter ali, né? O que pensam, o que comem, como se reproduzem. Porque já que tudo saía de lá, eu queria entender o que é exatamente que sai de lá. E no momento que eu voltei muito próximo daquilo foi justamente quando teve essa explosão da internet artificial, da inteligência artificial generativa. E em 2, 3 semanas, salvo engano, depois de uma comunicado, 100 milhões de usuários, eu parei tudo e falei, bom, tiraram o gênio da lâmpada. E com 100 milhões em 3 semanas não vai voltar mais. E a ideia era simplesmente estar informado ou trazer aquela inovação antes do mercado para as empresas da família. Mas aí, ao longo do pod, eu vou contar, vou deixar para o final para o pessoal ficar bem curioso, para falar o que virou tudo isso, né? Mas trocando em miúdos. Tive que deixar a esposa e os familiares tocando os negócios e agora estou 110% em outro projeto, com um entusiasmo imenso, com muita esperança de que a gente está com uma oportunidade de verdade, aquela que a gente tanto viu em revistas. Brasil é o país do futuro. Eu acho que agora a gente uniu uma possibilidade tecnológica, uma dobra na humanidade,
que vai nos permitir tirar muita vantagem justamente pela nossa curiosidade e sem ter aquele problema da nossa falta de conhecimento, falta de escolaridade, já que toda a IA generativa com essa base gigantesca de dados, em qualquer linguagem, uma linguagem acessível, ela disponibilizou a um custo muito baixo, a um acesso de um clique, de um comando de voz. Não precisa sequer ser alfabetizado para você começar a conversar com toda essa mochila de conhecimento, para que um brasileiro que tem esse comportamento empreendedor nativo tem que se virar com escassez, fazer de tudo. Então, eu estou muito empenhado nisso daí e acredito que realmente a gente vai dar uma virada no país. E olha só que legal, né? Então, a gente que explorar a IA, né? Eu quero explorar outra coisa, que uma das coisas que eu sempre te admirei foi o seu espírito empreendedor. Né? Isso estava muito latente, isso aí. Sempre foi, né? O Alexandre, ele foi o presidente da minha turma, né? Era o presida, vulgo presida. Né? Então, sempre... Escolhido, né? Por livre e espontânea pressão. Espontânea pressão. Vocês votem, combinaram ainda no cafezinho, né? Quando eu fui votar, já todo mundo apontou, você. Então, porque todo mundo achou que era para resolver os pepinos, né? Mas é muito pela desenvoltura, né? Você vê o espírito empreendedor já desde então, né? Então, a gente sempre admirei muito esse seu espírito empreendedor. E é lógico, né? Teve essa virada de chave aí, né? De trabalhar numa empresa, depois empreender nos negócios da família, enfim, né? Mas o que levou você a procurar uma formação MBA internacional, né? O que foi lá? Eu botava lá para o negócio da minha família, preciso de mais conhecimento, preciso organizar, preciso implementar governance, compliance, aquilo que você falou, né? Porque vindo disso, e assim foi o meu caso também, né? Porque você participa de uma formação dessa, você tem a possibilidade de enxergar todas as áreas de uma empresa. Sim, esse é o objetivo, né? E eu não tinha espírito empreendedor. Tinha vontade Veio de do mercado corporativo também, né? Grande mercado empresa. Corporativo, né? Aí, não é só o conteúdo que você aprende, mas, por exemplo, convivendo com pessoas como você, desperta o espírito empreendedor. Pô, aquele louco tá fazendo, por que não, né? Mas exatamente isso, porque não é só... Você me corrija se eu estiver errado, tá? Não é só a parte técnica, mas é a paixão, é a vontade de empreender, a resiliência, não é isso? Então, assim, você tem isso no seu DNA, né? O que levou você a procurar uma formação, né? E você chegou na FIA, que, na minha opinião, é o melhor mesmo do Brasil. Uma das coisas que eu escolhi foi dessa maneira, né? Eu fui de trás para frente fazendo uma pesquisa sobre quais eram os mais relevantes e os melhores, e ficaram 3 ali na escolha. Perguntei para alguns colegas, perguntei para alguns pós-graduandos, perguntei para alguns executivos de mercado, porque no momento, e aí eu vou te explicar o porquê, né? Mas no momento que eu decidi fazer um MBA, parar parte do meu tempo, deixar minha família, Goiânia não é o lugar que vai ter com certeza o mais impactante, tinha que vir para São Paulo, então eu queria que fosse o melhor. Antes do conteúdo ou das premiações, porque eu já imaginei que o melhor atraía também os melhores, como meu amigo George. E foi verdade. São pessoas com as quais a gente mantém contato até hoje. E é quase que eu tinha uma esperança, um palpite de que eu aprenderia até por osmose. Eu convivendo com essas pessoas, eu levo muito a sério aquilo e eu acredito ainda que seja verdade. Somos muito parecidos com as 5 pessoas que a gente mais convive. Então, a quantidade de coisas que eu levo com o relacionamento, com o aprendizado com essas pessoas, simplesmente pelo aprendizado da jornada deles, é imenso. Mas por que eu precisei buscar? A minha graduação foi em ciência da computação. Ela é técnica, ela é exatas, né? Então é muito cálculo, é muita física, e o resto é algoritmo, linguagem de programação, né? Quando a gente vai para um negócio em que você é empreendedor, começa pequenininho, 1 funcionário, 10 funcionários... vendendo almoço para pagar a janta por muito tempo, você fala de persistência, você tem que ter uma vontade muito grande, porque é muita coisa que normalmente dá errado. Você pode escutar muitos empreendedores. E verdadeiramente vence quem aguenta mais. É quem aguenta tomar mais porrada e continua de pé, né? Eu chamo até de antifrágil, porque você não pode simplesmente aguentar a porrada, tem que crescer com cada uma daquela. Cada pedrada você tem que criar um degrau, né? Só que aí começou a fazer falta no momento que a empresa cresceu, dessa lógica, desse conhecimento administrativo. Ou seja, eu fazia marketing, eu não sabia o que era marketing. Eu lembro de uma aula aqui que perguntaram, né? Mas para vocês, o que é marketing? Eu falei, fazer barulho, sair gritando, né? Fazer todo mundo descobrir propaganda. Então é uma visão completamente crua
E é como a gente passa por todas as cadeiras, aí, por exemplo, contabilidade. Recebemos um conteúdo ali que era de Harvard, eu apanhei pra caramba. Cara, eu tive que nem me fala. Vocês falaram que era tranquilo ali, eu ficava vendo uma galera de ADM. Não, pra mim foi tranquilo. Eu falo, eu vou ter que fazer de novo. Como é que era? Que chama? Métodos quantitativos, Foi muito legal. Eu aprendi pra caramba nesse uso até hoje, né? Curso de Harvard. E basicamente para abrir o que você... quando você descobre o que você não sabe, já é um baita de um conhecimento. Eu nem sabia que aquilo existia. Então tudo aquilo foi para aplicação dentro da empresa. Uma coisa que eu me lembro até hoje, a última aula, que foi, não lembro se no teatro, foi uma aula especial que a gente teve. A gente recebeu um alerta lá dizendo, olha, agora calma, a gente sai daqui com tanta energia, com tanto conhecimento, com uma caixinha de ferramentas tão recheada, mas as outras pessoas com as quais você estava trabalhando não estavam aqui. E eu, por mais que tenha ouvido, a gente volta empolgado. Eu voltei com todas essas ferramentas, distribuindo ferramenta para todo mundo, botando pressão e tem que usar, e a gente tem que ter marketing, a gente tem que profissionalizar, e ninguém entendia. De novo, esbarrei na cultura. Mas foi principalmente por causa disso, né? O conhecimento veio de uma área que não era administrativa e as empresas da família estavam crescendo e demandando tudo isso. Pô, e aí? E pós? Né? Terminamos. Eu cresci pra caramba. Assim, né? E eu tava comentando contigo aqui antes. Todas as pessoas que passaram por esse podcast, que eu tive a oportunidade de conviver também, né? Por 2 anos. Todas eu saí daqui com alguma oportunidade de negócio. Mas sim. Todas. Sim. E todas. É engraçado, né? Todas durante a conversa me davam um tapa na cara com luva de pelica. Que porque você tá dormindo, não, porque você acha que você sabe alguma coisa, aí a pessoa começa a falar, por que eu não tô fazendo isso? Sim. Sabe? Por que eu não tô fazendo isso? Né? Daqui a pouco a gente vai entrar em que é o assunto aqui que a gente vai falar, daqui a pouco começa a dar pop-up, um monte de insight. O que eu quero dizer com isso? É essa convivência com pessoas de sucesso, né? E aquilo que você falou, você é a média das 5 pessoas com que você mais convive, né? Sim, essa parte desse impulso é outra coisa que eu tenho tentado me cercar agora. Eu acho que, por mais que eu ainda não me considere um velho, você sente que a sua energia vai ficando diferente. E até as suas escolhas. Dizem que até os 40 anos você busca o sucesso. Você faz o que precisa. E depois que você tem o que a gente chama de agency, né? A capacidade de você, ou o poder de poder escolher o que você quer da sua vida, após os 40 anos você começa a decidir o que você não quer mais fazer, né? E quando a gente fala de empreender, ou criar um projeto novo, ou implantar inovação, a gente vai começar a ter tanta resistência e você começa a pensar em desistir. Não quero mais mexer com isso. Mas quando você coloca 2, 3 pessoas energizadas ao seu lado, ou produzindo inovações, você olha na carteirinha do lado o que ela está fazendo, aquilo te puxa, né? E como empreendedor, para mim, boa parte das pessoas que eu conversei, o conhecimento, ele foi a cereja do bolo, ele não foi o principal. Dentro das empresas da minha família lá, que são várias pessoas na sociedade, boa parte não tem informação. Mas estão dispostas a fazer o que precisa. Ela pode começar, né, se fosse numa corrida de cavalos, ela pode começar atrás, mas os outros vão cansando. Ele termina, o cavalo do Paraguai, a gente vê muito. Seja por uma falta de paciência ou de tolerância, ou seja porque não aguenta mesmo, porque não tem um ímpeto interior ali para levar a buscar tudo que é necessário. Agora, sobre por que eu não estou fazendo, e já puxando para o lado da IA, tem tanta gente que me chama agora que eu tenho montado essa comunidade e fala, estou com uma ideia super legal. E as ideias são super legais. E muita gente imagina que para startups está faltando uma ideia, entender uma dor, entender o problema. Eu te falo, você abre uma caixinha, você escolhe qual o problema. Vamos falar de dores grandes. Resolve educação e saúde no Brasil. Resolve distribuição de renda, ou seja, você tem problema suficiente aqui, você não precisa pensar mais nada, você não precisa internacionalizar, não precisa ir para o exterior. Quantos habitantes nós temos? Mais de 200 milhões. Agora, vamos começar a executar. Hoje eu tive um almoço brilhante, um cara genial ali que me trouxe uma ideia. Eu falei, puxa, precisamos executar. A gente serviu comida, ele falou, tem mais uma ideia. Eu falei, puxa vida, sensacional. E logo em seguida ele passou 3 ideias, ou seja, nesse instante eu já tenho 3 ideias
imensas que vão dar trabalho, que vai levar um tempão para poder ser executada com IA e não de IA, tá? Mas eu vou precisar de achar gente, a gente vai precisar se dar bem, a gente vai precisar se tolerar, a gente vai precisar evoluir, a gente vai precisar tomar porrada e levantar de novo, vai precisar mudar caminho e tem que estar muito preparado para fracassar, porque pode dar errado. Agora, o dar errado para o empreendedor significa que você aprendeu um caminho que você tem que alterar. E você pega todo o aprendizado daquela jornada contigo. E deixa eu te fazer uma pergunta, cara. A gente vai começar a falar de IA, né? Eu sei que é um assunto aí que está muito latente, né? É IA daquilo, IA generativa, IA, né? Mas uma coisa que eu acredito muito, e eu acho que até numa das entrevistas surgiu esse assunto, né? Que, não, pô, agora o negócio é IA. Eu contratei, então, algumas pessoas para trabalhar na minha empresa para entender como eu posso aplicar IA aqui para resolver alguma dor. Mas aí o meu pushback foi: primeiro você tem que saber qual que é a dor. A IA é um meio para você resolver uma dor. Você não acha que hoje muita gente está focando na tecnologia e não as dores que essa tecnologia veio para resolver? Eu acho que está até antes disso, né? Eles estão focando na tecnologia, mas não sendo de tecnologia, sem entender. Mas também, fora isso, tem CTOs, CIOs que ainda não compreenderam o que vão fazer com tudo isso. E o que me ensinaram muito foi: olha o depois. E começa pensando como é que vai ser. Você percebeu um pouquinho do que a IA está fazendo, do que a generativa está fazendo. Não está muito legal ainda, não está entregando. Mas imagina que está perfeito, muito bom, e que está todo mundo usando, disponível para todo mundo. Como seria esse mundo? Pensa que há pouco tempo atrás a gente não tinha celular. Sem celular, a gente também não tinha uma internet móvel. Se a gente não tinha isso, a gente não tinha um GPS no bolso de todo mundo, ou em todos os automóveis que estão transitando em São Paulo. Nesse aspecto, então, um negócio como o Waze não fazia sentido, não dava para se pensar. Mas alguém começou a pensar nisso antes de toda essa distribuição. Vai existir internet para todo mundo, fluida aí. Logo, logo, mas a internet é muito ruim, cai, não tem conexão, mas vai ficar boa. O telefone não é acessível, é um tijolão, mas vai chegar. E hoje você vê que tem pessoas, e aí é até triste falar isso, mas você vai numa Cracolândia lá, pessoas que moram na rua, arruma um jeito de carregar um celularzinho velho ali, e arruma um sinal de Wi-Fi, e elas estão conectadas, passando ali feed do TikTok. Então o nível de acesso ficou tão grande. Então com a IA a gente imagina muito, conversando com pensadores aí, que a turma que está criando os produtos agora talvez esteja aprendendo, estão no processo, mas não são esses produtos que devem ficar. A gente acredita que 99% dos produtos, das soluções, ainda não temos nem ideia do que vai ser e ainda não nasceram. Então tudo bem, se joga na jornada, comece a usar. Entenda, se você quiser se aprofundar um pouquinho mais, de que IA generativa é um pedacinho da IA. Entenda que IA é um negócio lá de 1950 Sim. como conceito. Entenda que muita gente que estuda isso já diz que isso é só um nome comercial, que nem é inteligência, nem é artificial. Ao ponto de chegar numa filosofia do tipo, o que é inteligência? E aí pessoas colocando um monte de notícias que nos atrapalham nos jornais, dizendo que vão se extinguir todos os empregos. Sempre se extinguiram. A gente vai sempre evoluindo. Alguns poucos empregos se mantêm como antes, mas pouquíssimos entregadores de jornal por aí, né? Pouquíssimos datilógrafos. Ninguém mais faz. Eu também, foi minha primeira capacitação, foi datilografia, porque senão não arrumava o primeiro emprego, né? A SDF ali o dia inteiro, né? Isso aí. E prova de velocidade. E a escola de datilografia, sim, ela teve que ser transformada em outra coisa. E para nós a datilografia não foi degrau para a gente fazer o que a gente faz hoje, mas a gente acredita que a IA está muito parecida naquela época de conexão de escada, lembra? Modemzinho de 14.400 que você tinha que fazer, poucos tinham telefone porque era caro, tinha que ser depois da meia-noite, a conexão era horrível. E mais do que tudo, né? Você tinha um computador, uma conexão, uma internet, e para quê? Você nem tinha quase ninguém para se conectar e não tinha nada do lado de lá, né? Então a gente ainda está nesse momento, mas eu acredito numa transformação, numa potência, e eu posso desdobrar isso se você quiser saber algumas coisinhas, como a gente jamais viu, porque ela é muito transversal. A internet era para negócios digitais, alguns outros acessos eram para C-levels, ou para pessoas seniors, ou para quem tinha dinheiro, e essa vale para criança.
Essa vale para idoso, essa vale para autista, essa vale para rico, para pobre, para alto executivo, para estagiário. Todo mundo pode usar de alguma maneira todo esse arcabouço que foi disponibilizado para a gente. E é interessante que você falou que IA não é uma coisa nova. Ela tá popularizada agora, né? Sabe onde que a minha lembrança de IA? Eu lembro que eu tinha 14 anos, adorava jogar xadrez. Sim. E eu era fã do Gasparov. Não, você não tinha 14 anos, você já começou a mentir. Não, Você já devia ter uns 25, hein? Não. Tá dando uma de novinho aqui pra mim. 14, 1988 isso. Então você já tinha uns 30, pô. Não. Aí, olha só que legal, cara. Eu lembro que aí a IBM tinha desenvolvido uma IA que se chamava... Watson? Deep Blue. O Deep Blue. Deep Blue. E aí... Não, agora a IA da IBM vai jogar xadrez com o Gasparov. Eu falei, coitado da Deep Blue, né? Primeiro jogo, ele o ganhou, Gasparov né? ganhou. Mas o que a Deep Blue fez? Aprendeu. É isso. Né? Aí, daqui a pouco, empatou. Daqui a pouco, Deep Blue ganhou todas, cara. Empatou todas, e depois todas. Aí ficou inviável, né, de vencer e por conta desse aprendizado. Algumas limitações que a gente tem, isso também é um incentivo e como eu falei, o legal desse conteúdo que a gente está gravando aqui, até eu quero assistir daqui uns 2, 3 anos, porque a gente tem usado muito eu acho. Mas da parte conceitual, há consensos. Né? A gente vai estar usando isso de uma maneira transparente. No seu celular, no seu assistente, a gente vai se equipar com aquelas coisas que são as nossas fragilidades. Para a questão conceitual também, nós não vamos ser substituídos ou vai ser mais inteligente que a gente mal mede isso daí. Porque que ela tem volume de dados e processamento. E o resto, você tirou da tomada, ela parou de funcionar. Ela não vai assumir o controle. Tecnicamente, o que tem por detrás ali de transformers, de redes neurais, só se for outra coisa. Mas não é inteligência artificial como a gente vê, como a gente programa hoje, tá certo? Então não precisa ter medo. Agora, o volume de informações que estava na internet, disponível no mundo, ela já foi toda processada. Hoje a gente precisa de mais dados. Então, você que trabalha com indústria, a gente precisa de mais sensores para ter mais matéria-prima para essa IA fazer esse aprendizado, como você falou, e as inferências. Então, ela vai aprender com tudo isso e vai ver coisas que a gente não tem cérebro suficiente para processar tão rápido. Ou seja, imagina quanto tempo a gente levaria para ler 350 mil livros. Ela dilui isso e com o avanço do processamento em segundos. E vai misturar qualquer assunto de Aristóteles com receita de pamonha lá de Goiás, tá certo? Então esse é o arcabouço que nós todos vamos poder usar. Vai faltar o que no meio disso tudo? Nosso repertório. Porque aí era um repertório que a gente vai fazer a pergunta. E a criatividade, que muitos falam que vai acabar... Poxa vida, todo dia eu saio do chuveiro lá falando, vou criar isso que vai dar certo. Eu mando um comando e já está criado. Mas, Alexandre, você falou isso várias vezes, cara, e eu concordo em número, gênero e grau, né? A IA, ou enfim, qualquer outra tecnologia, isso é o que eu acredito. Ela não está aqui para substituir o homem. Ela está aqui como uma extensão do ser humano. Para habilitar o ser humano a ser melhor do que ele é hoje. Né? E aí, eu volto lá na viagem da China. Foi aí que para mim ficou muito claro isso, sabe? E pra gente, eles estavam viajando na maionese, já tinham plano, né? Eu fiquei, assim, abismado do que eu vi, mas do comportamento do próprio chinês diante a tecnologia. Né? Embutida, né? Embutida. Sim, e lá a gente foi muito legal as aulas, lá eles falavam de um plano de 2025, em que eles entendiam que, naquela época, né? Isso. Que a IA, e naquela época a gente não falava de generativo, mas que a IA seria importante e a China dominaria esse assunto. Não passava pela cabeça daqueles Master Business Executives, ou seja, o suprassumo do ensino do Brasil ali. O que eles iam fazer com aquela IA? Ou menos do que isso, né? O que era aquela tal de IA? E de lá para cá você vê quanto se exponencializou, né? E aí eu coloco coisas polêmicas, né? Que também são assuntos que a gente vai poder assistir daqui 3, 4 anos para saber o que aconteceu. E já jogo isso para você também, para você interagir. Eu não sou um cara muito de me preocupar com privacidade de dados, por exemplo. E na China isso nem é opcional. Não tem. Não sei se você se lembra lá, mas uma vez nós fomos num mercadinho lá, em Xangai,
E a gente foi de metrô, a turma toda. E quando eu cheguei para comprar e passar meu cartão de crédito, eles fizeram lá, botando no computador, parecia um Serasa, não sei o quê. Abriu na tela, lá tinha foto minha. Foto da gente. Eu conto a história pra todo mundo, a pessoa não acredita. Então, você lembra disso, né? Todo mundo tava lá. E eu tirei essa foto lá na imigração. É isso. Aí eu falei, pô, esses caras estão me vendo. Será que até dentro do banheiro? Tracking, cara, perfeito. E eles são acostumados com isso. Então, qual que é a parte ruim? Você não tem privacidade, assim como se fala de governo lá, você não tem os direitos à escolha. Mas a matéria-prima é essa. O volume de dados que ele tem é tão grande que talvez eles vão colher algum benefício, como, por exemplo, não quero que investigue meu corpo, que saiba se eu tenho doença ou não. E lá eles não te dão essa opção. Mas imagina eles analisando 1 bilhão de pessoas como é que funciona o corpo. Esse é um insumo que você falou lá do Kasparov, porque está ensinando com 1 milhão de pessoas de dados, eu vou saber o que vai melhorar minha saúde lá na frente. Então é polêmico essa questão, esse dilema social aí. Já queria saber até a sua opinião. Privacidade, sim ou não? É opcional ou não vai ter jeito? Ô Alexandre, sabe o que eu acredito? É ilusão, privacidade de dados. É ilusão. A própria pessoa que defende, não, porque eu não compartilho meus dados, olha só, você pelo menos é filmado umas 100, 200 vezes por dia. Eu não nem sei, imagina. Você nem imagina, né? Será que pega os seus dados, tá lá na Deep Web, tá lá, cara, sua vida inteira. E você na ilusão de que não, eu tô protegido, não né? tenho nada postado, né? Não tem nada, não sei o quê. Então, eu acho o seguinte, né? Lógico que não é... O dado, ele até pode ser... as suas informações podem até serem restritas para os menos informados, mas aqueles profissionais de garimpar dados, se eles quiserem saber tudo de você, eles vão saber. Né? Então, e você sabe que a gente está discutindo muito isso de regulação, e é legal se lapidar, é importante, é polêmico isso aqui que eu estou dizendo, mas a gente demora. E um dos assuntos relacionados à inteligência artificial, uma das palavras-chave para mim é a velocidade. Por isso que a velocidade agora que a gente insiste use R, que não sirva para nada, mas você vai entender o que é que funciona, o que é que não funciona, o que é aquele troço. Pega nesse brinquedinho aí, joga ele para cima, vê se quebra, vê se gruda, né? E se a gente ficar discutindo demais, e aí com muito discurso de que se a gente não resolver isso vai vir um problema muito grave, eu acredito que existem alguns que podem acontecer, mas também acredito na humanidade corrigindo isso daí. A gente... Um cidadão lá atrás descobriu lá a fissão nuclear, né? Aí deu um problema. E a gente pagou caro por isso. Mas depois a gente corrigiu. Daqui a pouco isso está gerando energia. E esses preços a gente acaba pagando. Sobre ter ou não inovação, uma outra metáfora que eu sempre trago com o meu time lá e é o que eu também quero trazer em relação à inteligência artificial. Você sabe que lá para trás, nos nossos antepassados, né, a gente tinha fogo de 2 maneiras. Me corrija se eu estiver falando besteira, que era vulcão e numa floresta seca ali, no momento de seca, raio. Então eram as 2 coisas que pegavam fogo e a gente não tinha controle sobre isso, nem entendimento. Não sabia nem o que era aquilo. Não, no máximo corria, certo? Com o avançar da humanidade, a gente começou a aprender, antes de tudo, a transportar o fogo. Levava um fogo para nos proteger, para tirar animais ou para aquecer. Mas não sabia como fazer. Não manuseava. Terceira parte foi isso. Atritando pedra ali, atritando pauzinho, começou a criar fogo. Para uma outra fase que foi a de controlar o fogo. Controlar, usar para cozinhar. Exato. Coisa, né? E ao ponto que hoje a gente tem fogo no isqueiro. A gente tem fogo industrializado, da maneira que a gente quiser, né? E aí eu te pergunto, né? Você vai muito em eventos, né? Eventos para aprendizado. Já deve ter ido em algum evento de IA, foi até em evento meu. Já foi em algum evento para falar de fogo? Não. Nunca foi no evento de fogo? Não. E não tem evento de fogo. Vou criar um evento. Só se for místico, né? Não mas não vai, porque assim, por exemplo, extrapolando um pouquinho mais, evento de energia elétrica. Hoje é um evento setorial. Eu que vendo joias, não vou num evento de energia elétrica, mas eu preciso dela para abrir meu escritório, para vender, para funcionar a minha fábrica. E aí, voltando para o fogo lá, a minha indústria e o meu negócio só existe porque existe fogo. Ou seja, eu derreto metal, joia, eu derreto metal. Né? E talvez esse microfone, boa parte aqui dos instrumentos, dependeram de fogo. Traz essa loucura que eu estou falando aqui para a inteligência artificial. Estou vendo muita gente discutir o fogo e tentando manusear o fogo, porque a gente ainda está nessa etapa. Mas do ponto de vista de pensamento inovador,
Quais são os negócios que podem surgir a partir do fogo? Lembra que eu coloquei lá no começo? Imagina que tem IA em tudo. Tenta entender o que ela vai fazer. Talvez eles ainda estão aprendendo o que vão fazer. Mas vão ter outros negócios a serem criados a partir disso. Sabe, a fábrica de joias nem fala mais de fogo. Fogo é um pedaço do processo. Energia elétrica é um pedaço do processo. Internet, a gente também não fala muito mais. Wi-Fi, uma criança já pergunta se tem sinal Wi-Fi, ela já sabe clicar no ícone. É completamente intuitivo e transparente. A gente não fica fazendo eventos para falar de Wi-Fi ou pensando em que negócio. Vamos bolar um negócio aqui, eu e você. Só que a gente tem que sair com um negócio. Vamos tentar criar um negócio com Wi-Fi? Então, assim, daqui a pouco a IA vai ser igual Wi-Fi, vai ser igual fogo, vai ser na urina. Mas é muito daqui a pouco. Não vou ficar falando dela, agora que eu tô fazendo um boom, né? Mas é muito daqui a pouco. Demonização da IA, né? Que a gente vê muito acontecendo. De todas, né? Teve demonização do automóvel, da energia. Tem fotinha na internet, você vai ver lá de todo mundo sendo eletrocutado. Do carro, o pessoal dos cavalos lá revoltados com isso, né? Das máquinas que iam se perder muito emprego. Eu não me lembro exatamente de um comparativo, mas eu lembro que a primeira revolução foi a da força, né? Os músculos, e depois a outra revolução foi a da presença. A internet, ali você fica disponível em qualquer lugar, pode vender em qualquer lugar. E agora eles estão falando da revolução da mente, ou seja, imagina que a máquina que te dá uma força, né, o pneumático da sua indústria ali, você mexe toneladas, corta o que for necessário, que um ser humano precisava ficar batendo martelo, né? E imagina agora que o seu conhecimento pode andar ao seu lado ali, plano sobre o que você quiser. Essa é a nova revolução. Mas, de novo, o que nós, como ser humano e como humanidade inteira, vamos fazer com esse novo momento, certo? É o primeiro momento em que o conhecimento, ou pelo menos a informação, né, ele não é um diferencial competitivo tão grande. Imagina que, chuta aí, começa a viajar na maionese. Se todo mundo tem conhecimento, porque hoje isso nos dá uma vantagem competitiva, seja como pessoa física, seja como empresa. Qual que é a próxima vantagem competitiva? Já parou para pensar ou precisaria da pausa aqui? Eu tô pensando agora. aí é que começa a brincadeira, né? Aí você fala, não, peraí, vamos de novo tomar uma cervejinha, a gente vai precisar gastar um tempo, vou gastar um tempo com o meu cérebro aqui, porque a gente nem tinha parado. Tava tentando, sabe o quê? Ver o que dá pra fazer, como é que eu faço para manusear o fogo? Como é que eu crio o fogo? Sobre essa demonização em relação a fogo também, quer fazer uma palestra para mostrar para essa turma qual que é o impacto, o custo. Começa a palestra colocando um slide de uma floresta queimando, certo? Não é legal, né? A gente tem que falar isso, tentar salvar o planeta aí, tem ESG, e a floresta queimando é ruim. Coloca uma segunda foto de uma pessoa toda amarrada com faixa dentro do hospital porque ela se queimou inteira, certo? Isso também não é legal, né? Não. E a gente precisa cuidar disso. Você concorda ou não? Lógico. Então vamos extinguir o fogo. Vamos parar de usar fogo para que não aconteça de ninguém se queimar ou de florestas não se queimarem. É coerente? Soa como isso para você? Você acha que seria uma boa ideia a gente parar de usar o fogo porque pode queimar uma pessoa ou porque pode queimar uma floresta? Pessoas ainda se queimam, né? Floresta ainda se queima. Mas você saber manusear o fogo da forma correta. Né? Se o cara se queimou, por que ele se queimou? Mitigar riscos, proteger. Exatamente. Você aprender, aquilo que você falou, aprender a controlar o fogo. Né? Ele é um benefício. Sim. Mas se você não sabe usar, assim como qualquer outra coisa, né? Se você não sabe usar da forma correta, joga contra você. A internet é um benefício. Mas se você não... Rede social é um benefício. Mas se você não sabe usar da forma correta, vira contra você. Né? A IA imagina que é a mesma coisa, não é isso? Sim. E a IA como um todo, né? Como eu falei. A IA, a gente fala de IA generativa e as pessoas esquecem visão computacional, existem outras lógicas para a gente trabalhar. A sua indústria, provavelmente, ele quase não tem nada de generativo. É muito mais visão pouco, computacional, né? E tudo também volta lá para trás. São dados e capacidade de processamento que deve aumentar. Falando por metáforas, imagina se você recebe lá para você cortar umas mangueirinhas, uma motosserra. Aí você acha a motosserra legal, mas a motosserra é para fazer um trabalho gigantesco. Você não precisa cortar mangueirinhas ou macarrão com motosserra. Hoje, nesse instante, a gente vê grandes empresas ou CTOs aí fazer qualquer coisa e olha aquilo que está mais na hype e fala, a gente precisa usar isso daqui para resolver o problema do meu RH. A gente está vendo aí tiro de canhão para matar mosca que você não acredita. Isso tudo vai se acomodar no meio do caminho, mas, de novo,
São várias camadas. A primeira camada de equipamento, de hardware. A segunda camada que são esses grandes modelos que ainda são muito caros e eu acho que continuarão sendo. Imagina que você tem que treinar em matriz, cruzando todos os dados do mundo todo. Várias vezes para que se faça os pesos ali, crie textos e tenha esse entendimento. Isso custa muito caro, isso gasta muita energia. São pouquíssimas empresas no mundo, como Microsoft, né, OpenAI ali, Google, que vão conseguir fazer. Depois você tem algumas empresas que habilitam a gente poder aqui como usuário, que começam a desenvolver grandes ferramentas em cima disso daí. Ou seja, uma ferramenta que é para a área de saúde, outra que é para a área de indústria, que usa todos esses modelos fundacionais, toda essa estrutura de hardware. E depois a gente começa aí uma última camada, sabe o prestador de serviço? Vamos dar um exemplo ali quando a gente falou de Waze. Primeiro eu resolvi a parte de hardware, de antenas, de celular, de acesso, de GPS. Criei o Waze. O Waze ficou disponível. O que a gente tem hoje? Eu tenho uma agência de marketing que sabe posicionar bem o seu anúncio da sua padaria, que é possível através desse aplicativo porque é regionalizado e você precisa atingir o bar. Todo mundo que estiver virando naquela esquina, você pede para falar, vire após a padaria do Jorge. Tá certo? Então, essa é uma última camada na qual eu acredito que o Brasil vai poder tirar uma vantagem imediata, né? E a última é o usuário. Simplesmente o usuário... Eu tô viajando aqui. Mas é para viajar mesmo. Porque olha só que doido. Porque assim, você vê o Waze como uma ferramenta, né, de um GPS para te levar a algum lugar. Sim. Mas na verdade, lá na essência, no core, agora que você falou, é uma agência de marketing por geolocalização. Que ele joga o anúncio baseado... Isso foi criado depois, em cima disso, né? Mas não dava para imaginar esse negócio antes. Não dava. Como é que eu crio uma agência por geolocalização se eu não tenho ninguém geolocalizando ou utilizando isso daí? Esses caras realmente, quando eles primeiro têm a ideia, e segundo eles se acoplam com quem executa, e sua ideia não é suficiente como startups, esses caras reimpactam o mundo. Eu tenho um mentor aí que inclusive falou, olha, eu tô perto de aposentar, mas eu quero tentar fazer algo que seja mundialmente revolucionário. E não só um negócio legal, ele já fez muitos negócios legais, já faturou bi. E ele estava me falando, né, o que são as redes sociais hoje? É o seu cadastro, né, a sua idade, seu gênero, um pouquinho do que você faz, e ali você vai se juntando a outras pessoas. E ele falou, imagina isso tudo com IA. Imagina que agora é baseado em contexto. A sua rede social agora, a gente estava falando que a gente precisa fazer uma academia, né? Agora a sua rede social vai se organizar com tudo que é necessário para você acoplar as pessoas que vão te carregar a uma boa forma física. Aí você começa assim, cara, não tô entendendo. Tô viajando aqui. Então não vai ter... Não é mais rede social de pessoas, é do seu contexto. O Alexandre não interessa, é o que você faz, onde você está, para onde você está indo. Continuo não entendendo, mas por que eu estou contando essa viagem toda? Tem uma turma, para mim é QI 150, e que ao mesmo tempo eles já rodaram o mundo, tem um repertório gigantesco, que eles têm essa habilidade de olhar o próximo passo. Eu continuo sem entender essa rede social, mas ele já está trabalhando dela lá no Vale do Silício e já tem investimento. E faz sentido. Então, alguns exercícios que eles me sugeriram foram... é voltar. Nós vamos sentar aqui agora, não vamos fazer isso no podcast, mas é uma proposta para que as pessoas façam. Vamos fazer uma oficina de criar negócios imaginando que não tem mais internet no mundo. E agora a gente... De cara o podcast já caiu. Acabou o podcast, já não tem mais podcast. Então o que a gente vai fazer? Imagina que nesse instante a internet foi retirada do mundo, tá? Não é que a gente nunca teve. Olha a viagem para nossa cabeça. Imagina o seu neurônio, você já está até atrapalhado para conduzir o podcast, porque já deve ter acendido o neurônio para todo lado. Então, vou começar a criar um negócio para isso. Então, você já faz um exercício. Ponto, vai descansar, no outro dia você faz o outro exercício. Agora, você imagina que todo mundo tem IA. Você testou um pouquinho, ele te respondeu tudo para a saúde, ele vai acompanhar tudo sobre você, ele te respondeu tudo sobre o conhecimento do seu negócio, ele respondeu tudo sobre a educação de filhos. E aí? Que negócio a gente cria sabendo que isso está acessível para todo mundo? Difícil essa resposta? Difícil. Mas é exercício. São habilidades. Cada um vai executar de um jeito, mas todo mundo pode executar. E o Alexandre, mas sabe assim, você falou que tem essas pessoas do QI 150 a mais
aqui, enfim, então chega lá na frente, e a gente vê todo mundo falando de IA, você pergunta pra todo mundo, o que é IA? É ChatGPT, só isso, ChatGPT, não sei o que, e é muito mais que isso, né? Generativo é um pedaço da IA. Generativo é um pedaço. Né? Mas quando eu vou fazer palestra, eu vou dar aula, e principalmente aula, assim, as pessoas, é a principal solicitação. No começo eu falo, o que você espera da minha aula hoje? Vou falar de tecnologia, vou falar de IA, vou falar de, enfim, machine learning, whatever. Falei, professor, me faz uma gentileza. Aterriza para mim esse troço. Isso. Aplicação, né? Tá lá na nuvem, tá na cloud, mas eu não... E aí, eu tô voltando lá naquele lugar que você me apresentou, o professor Anderson. Ah, legal, certo. Que... O cara que trouxe a primeira graduação de IA pro Brasil, né? Fera. Autoridade à frente do Brasil. Tempo, né? Mas ele falou assim, Jorge, foi uma puta sacada. Centraliza a sua aula em case. Tá. Legal. Porque você aterriza o troço. Então você pega uma coisa, você para de... E é aquilo que eu falei no começo. É não focar na tecnologia, mas na dor que a tecnologia veio para resolver, que fica mais claro. Então quando você traz um case, olha, tá vendo? Essa é a dor, essa é a tecnologia que eu usei, olha o que aconteceu, olha o resultado. Né? E aí você começa a trazer aquilo pro mundo real. Perfeito. Né? Você acha isso também ou não? Não, eu acho total. Inclusive, contando um pouquinho do que eu tenho feito nesse instante, que eu falei que eu parei de fazer todos os meus negócios. E fui abraçado, eu percebi, eu fui buscar aprender esse conhecimento para tentar a minha aplicação, responder essas perguntas que você falou. Primeiro, o que é isso? E eu comecei a usar para mim. Falei, uau, esse negócio é bem legal. De cara, ele já me resolveu, por exemplo, toda uma produção textual. Parte 2. Poxa, ele consegue juntar o conhecimento do mundo de uma maneira super didática para mim. E eu sou autodidata, gosto de estudar sozinho. Meu Deus do céu, não tenho hora suficiente no dia por tanto de conteúdo acessível que ele está me disponibilizando. Aí passo 3. Montei um livro, cara, só de citações que eu gosto, né? Citações do Ayrton Senna, do Einstein e tal. E escrevi esse livro. Mandei para todo mundo. Falei, olha, peguei as melhores citações da história. Aí me falaram o seguinte, olha, mas essa citação do Einstein não é do Einstein. Olha, mas a frase não é desse jeito, não. Não foi Jesus que falou isso daí. Voltei lá pro meu computador e falei assim, ô, miserável, fiz tudo errado. Essa porcaria não presta. E ainda tá acontecendo isso. E aí eu fui buscar literacia, que é o termo de falar o seguinte, o que é isso? Como é que isso funciona? Por exemplo, a IA generativa, se ela não tiver mais camadas, ela não sabe o que está te respondendo. Ela não é um oráculo, ela não entende a sua pergunta, ela misturou tantos dados que ela completa por estatística e mais alguma instrução que você deu em um contexto. Então, se eu falar hoje num contexto de linguagem treinada no Brasil, ouviram do Ipiranga as... Margens plácidas. É isso que ela faz. Só que ela não tem a menor ideia do que é margens plácidas. Nem o que é isso, é o hino. Agora, quando você dá mais contexto, ela pega todo esse volume que é super gigante e generalista e fala, bom, se você está falando de partes do corpo humano e eu falo maçã do rosto, essa parte aqui. E ele começa a contextualizar toda a resposta estatisticamente com base naquilo ali. Falei, então é assim que esse negócio funciona. Mas levei meses, porque o negócio de vez em quando acertava e de vez em quando errava. Só que eu não sabia por que acertava e errava. No momento que você sabia, eu continuei usando para mim. Eu falei, bom, então você... E mais pessoas na internet estudando, né? Esse grupo junto comigo e eu acompanhando. Falei, então quando a gente separa esse contexto, ela responde bem. Aí eu estou aterrissando aqui para você. Então, primeira parte, pelo menos nesse instante, talvez esse podcast fique velho, é a gente aprender a usar para nós, aterrissar para nós. E antes de qualquer coisa, pede para ele ensinar sobre ele. Como é que eu te uso certinho? Depois você faz, eu quero falar sobre educação infantil. Olha, depois eu tenho que falar sobre saúde mental. E você vai manuseando, entendendo como é que aquela chave de fenda funciona numa parede que você colocou ali só para fazer testes no fundo da garagem da sua casa. Quando você começa a pegar jeito com aquela chave de fenda, você fala, pô, vou lá para a empresa. Porque dá para fazer um negócio lá legal ali na sala de marketing. E começa a executar. Então você começa a executar com conhecimento, com conteúdo. Eu tentei fazer a parte de atendimento dentro das empresas lá e não funcionou bem. Na verdade, funcionou tão bem que as clientes começaram a bater papo com a IA e não paravam. E aí o que acontece muito com as pessoas, legal, funciona, parece humano. Mas para que parecer humano? Ele tem que resolver
as coisas. Resolver os problemas. Outras coisas para deixar o humano resolver a parte. Então, depois que eu percebi, bom, ele tem que dar informação, responder algumas instruções, treinar minha vendedora, ser o pool de instruções, para que minha cliente, que está louca para bater um papo com a equipe, possa conversar com a equipe e o resto fique sendo resolvido. Mas eu vou aprendendo no processo. E onde que eu comecei aplicando isso? No mercado que eu atuava. Porque eu precisava resolver, não era o problema da IA, ou uma solução de IA, ou pensar como é que cria um produto da IA. Precisava resolver varejo, vendas, equipe. Então eu olhava o que estava mais complicado na empresa. Um dos primeiros usos internos meu foi, eu era responsável pelo planejamento estratégico da empresa. Não é algo brincadeira fazer um planejamento estratégico. E ainda mais com redefinição de missão, visão e valores, porque era um momento de pivotagem da empresa mesmo. Poxa, ele me trouxe todo o conhecimento de como é que se estipula, por que que se faz uma missão, o que que acontece. Então eu tive um MBA muito rápido. E o que é legal também? Eu misturava isso com o meu negócio, eu falava, esse é o meu negócio. E essa IA generativa é capaz de misturar os dois contextos com todo o volume de semijoias ou de varejo do pensamento de consumo feminino ou a estatística brasileira que já está treinado lá. Então, aterrissar para mim é isso. Se você está falando de uma indústria, traz ele para a vida dele, depois traz ele para a salinha dele e vê o que é o probleminha. Resolve pequenos problemas, começa a criar essas pecinhas de Lego. Daqui a pouco a gente começa a montar essas pecinhas e fazer alguma coisa legal. Não sei se respondi muito a sua pergunta, mas para mim esse é o começo. Não se preocupe mais com tantas coisas. Existem outros lugares que são os desenvolvedores. Uma empresa que quer ser uma startup inovadora, lançar um produto. Aí a conversa é outra. Aí você tem que aterrissar, mas não é no uso e na aplicação imediata, que é a hype, que é o assunto que está rodando todos os jornais. Aí você vai ter que falar de empresa de inovação, de ciência, de altíssima capacidade. O que tem por debaixo do capô, cara, não é brinquedo, não. É muita matemática pesada. São pouquíssimas pessoas no mundo que sabem entender ou desenvolver aquilo que... Os caras estão pagando uma fortuna e fica roubando o profissional de um lado para o outro ali para ter esses profissionais que desenvolvem. Nesse instante, eu estou mais na fase de usar. Falando em fase de usar, vou pivotar aqui no mesmo assunto, tá? Bora. Porque é uma coisa que para mim é muito, muito latente, uma coisa que agora você está fazendo bem, que é o poder da comunidade. Certo. Né? O poder da comunidade. O que eu quero dizer com isso? Né? A comunidade de usuários de IA, a comunidade de desenvolvedores de IA, né? Pessoas do mundo trocando informação entre si do mesmo assunto. E aí eu quero focar na comunidade que está liderando. Certo. Né? Que aí eu queria que você me contasse um pouco, né? Como que surgiu isso, quais foram os motivadores, né? E quais são os benefícios, né? Eu, por exemplo, eu fui em alguns eventos, inclusive eu levei o diretor lá, o diretor está aqui, foi lá também, ó, ele foi lá nos eventos do já está derramando o podcast já aqui. Já está derramando o podcast, mas que me ajudou muito a enxergar muita coisa, sabe? Não só em termos que são usados no mundo da inteligência artificial. É algo que você não tinha tido contato ainda. Não e olha que você é tech, né, cara? Então, mas é aí que tá o problema. A gama é tão grande. Que tudo. Que você foca lá em IA no seu mundo, mas, cara, olha aqui, ó. Olha o que mais está sendo feito. Você viu gente falando de direito, de jurídico, né? E eu quero te falar, eu quero voltar na história do fogo. Tá. Porque já tá, em alguns casos, o fogo tá lá na minha vida, tá funcionando e eu nem sabia que tava lá. Sim, né? Sem dúvida. Então conta um pouco aí, cara, como surgiu, enfim... É isso que é legal, né? Também um pouco do aprendizado do Vale do Silício, são duas coisas que eu aprendi lá. Uma é isso. Cara, vai tentando. E claro que qual que é o nível de cuidado que a gente tem que ter? Uma metáfora também com criança, né? Eu falei, a gente não pode errar, né? Grande empresa é difícil para isso, né? Por isso que eles abrem startups, tem tudo isso, compram startups. Quando a gente ainda é criança, a ideia é que o pai e a mãe deixam a gente dar uma tropeçada, levanta, cai e vai aprendendo sim. Se pai e mãe não deixam um filho cair, é capaz que ele tenha dificuldade de se desenvolver. E nisso vai dando uma raladinha no joelho. Então, esse errar pequeno, ele é muito bem-vindo. Você não pode deixar a sua criança aprender no 15º andar, sem um guarda-reio, né? Porque ali, se ela der uma tropeçada, não é um arranhão, aí ela morre. Então, isso eu aprendi lá. E a segunda coisa que eu aprendi em relação à comunidade foi porque eu fui para o Vale, já tinha, assim, uns 6 meses que tinha aberto depois da pandemia. Só que, para minha surpresa, eu que queria ter uma experiência, não tinha ninguém trabalhando praticamente. Era
Tava tudo remoto. Então era um custo para encontrar pessoas. E onde eu encontrava? Fazendo hiking. O pessoal se encontrava na beirada das montanhas e subia grupos que nem se conheciam. E iam conversando, trocando ideia. É um esporte aberto. Você nunca viu a pessoa na vida subir Nunca. E aí tem uma comunidade indiana muito forte. E eles, como comunidade, são muito fortes. São muitos ali na Bay Area. Eu andei muito com eles. E quem que estava subindo? O Google com a Microsoft, com a Amazon, com a Meta. E a conversa era sobre mundo, sobre soluções, sobre ideias. Foi a primeira vez que eu falei. Não tinha bandeira. Não tinha. E a gente... Não sei se é brasileiro ou se é em um monte de países, mas a gente está sempre numa defesa de competição. Eu não posso falar... eu não posso falar o nome do cliente, eu não vou falar, senão vai pegar minha ideia. Disfarça, muda de assunto, não troca ideia, não expõe vulnerabilidade. E eles estão o tempo todo conversando. E ali sim é exponencial. 1 mais 1 não é 2. Um cara traz a experiência dele com o outro que traz outra experiência, entra o terceiro. Eu falei, a gente, por outro lado, nós somos muito sociais. Você vê um alemão, por exemplo, ali, ele é mais fechadão na dele, né, como cultura. Por que a gente não pode fazer isso? E é um dos motivos que eu fiz MBA em São Paulo. Porque em Goiânia o volume de grandes empresas ou de grandes corporações ou matrizes é pequena. Então juntar com muita gente para ter esse aprendizado com a jornada das outras pessoas é difícil. Eu já tinha esse incômodo, vim para cá. Eu falei, agora eu quero juntar mais gente mesmo, já que a IA é para todo mundo. Tá todo mundo tentando entender. E como é que eu fiz isso? Sabe aquele livro errado lá que eu te falei, que veio com as citações tudo errado? Eu pus ele para vender. E não vendeu nada. E eu achei que eu tinha inovado pra caramba. Vou fazer livro, cara, vou fazer livro todo dia. E aí, o que é outra coisa de startup? E o que impede todo mundo de fazer um monte de livro? E aí depois chegou a terceira fase. Por que eu vou fazer um monte de livro se basta qualquer pessoa consultar por áudio, mesmo que ela não seja nem alfabetizada? Ou seja, pensamento de startupeiro iniciante, né? E aí eu coloquei ele de graça. Ainda assim, ninguém baixou. Aí eu fui pra terceira etapa. O que foi? Eu paguei marketing. Você quer aprender e saber o que está acontecendo? Você entra aqui, baixa o livro que eu fiz com as melhores citações, cria um marketingzinho, e aí quando você baixar, você vai entrar num grupo de WhatsApp. Assim nasceu a AI Brasil, cara. Dinheirinho do meu bolso ali, minha esposa perguntando, o que é esse negócio de Facebook R$800? Não, um negócio aí que eu vou... Conta lá, porque era difícil explicar onde que eu queria chegar, e isso também faz parte desse comportamento empreendedor e inovador. Você tem um palpite. Você acredita que é para aquela direção, mas você não sabe exatamente no que vai dar, mas é muito para lá. No meio desse caminho entraram pessoas muito relevantes que eu nunca poderia imaginar. E que também se tornaram 0 a 0, ou seja, pode ser bilionário e executivo, mas não estava entendendo o que estava acontecendo e queria entender. E esse anúncio pintou lá no Instagram para ele. E as pessoas todo dia compartilhando as suas experiências dentro desse grupo, a importância de comunidade, e os melhores conteúdos que vinham de fora, vídeos. Então tinha ali 1000 pessoas, rapidinho, que estavam pesquisando o mundo inteiro, cada um do seu jeito, e num comportamento colaborativo, compartilhando. Então eu aprendi muito rápido, cara. Eu entendi muito rápido quais eram os melhores lugares. Eu comecei a entender quem eram as pessoas. Essas pessoas começaram a marcar, a gente se encontrou, a gente começou a se juntar. Hoje, de um grupo, são 5 grupos lotados, com todo tipo de pessoas, com um monte de executivos. No meio disso daí, pessoas que já estão no momento mais de give back para a sociedade, que já fizeram seus IPOs, falou, olha, vem cá que a gente vai te dar suporte para a gente fazer isso escalar. A gente quer encher um estádio de gente, o quanto antes, para ensinar. E por que um estádio? Porque vai a família inteira. E a gente vai se divertir lá dentro enquanto a gente aprende um monte de coisa como brasileiro juntos, colaborando. E foi aí que eu parei de fazer tudo que eu estava fazendo, com a missão de encher um estádio o quanto antes, só para falar de IA. Com o DJ Suno, conhece? Ou seja, o DJ vai ser música criada por inteligência artificial. Um show em que você não tem um músico. Putz, estou tirando o emprego do músico. Putz, eu estou acabando com a criação. Não, a gente vai criar com eles. Quem sabe eles vão cantar aquele que a gente criou com o prompt por mim. Olha o potencial disso. Eu não sei nada de música, eu não sei tocar um instrumento, mas que agora eu posso ter uma ideia legal e pedir para criar uma música do Brasil, com uma lógica das crianças, com aquilo que a gente quer, e vai sair uma música legal, porque ele sabe tudo de música pro resto da humanidade daqui para trás, né? E sabe uma coisa que me chamou... Cara, mas isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção e me botou para pensar, porque eu ouvi muito falar sobre soberania nacional.
Perfeito. Né? Perfeito. Isso me chama muita atenção no fato de o quão, aí, desculpa o termo, o quão foda o brasileiro é foda. E o quanto a gente pode criar coisa aqui localmente. Né? Você sabe que isso também vale o Brasil como uma grande empresa, né? Uma startup. Um grande problema que a gente teve aí esse inverno das startups foi porque vieram grandes ideias, teve um FOMO dos investidores, tinham dinheiro, né? Por questões de juros estava disponível para se arriscar nisso. O cara começava a executar um bom negócio e aí colocava dinheiro. Cara, desanda muito quando você tem tudo, porque você para de pensar, você para de criar estratégias, né? E por que eu estou trazendo essa metáfora? O brasileiro tem que se virar. Então, meu amigo, você vai para o interior, você acha cada coisa. Eles não tinham água, eles arrumaram água de um jeito que você não acredita, eles não tinham como fazer plantação, eles plantaram. O cara tinha que vender pão não sei onde, ele transformou o carro dele numa loja, né? Se tudo isso estivesse disponível, ele compraria as caixinhas lá na Home Depot, né? No Leroy Merlin, não criaria. Agora, quando você tem uma ferramenta com todos os dados do mundo, todo esse conhecimento para você jogar o seu contexto, as suas ideias e ele te devolver essas soluções, você tem que ter o input. É uma função matemática. Se você... em matemática, né? F de lixo, vai sair lixo do lado de lá, lixo ao quadrado. Mas o brasileiro, rapaz, olha as piadas, olha os memes que a gente cria em 30 segundos. A gente inventa coisas que é difícil o mundo inventar. Só que falta a estruturação e o embasamento disso tudo. Você joga para um negócio desse e ele te devolve. Nós temos uma oportunidade única. Quando a gente fala de soberania, que a gente não dependa do mundo inteiro andar, produzir um monte de coisa legal e a gente só ter que comprar. Depois, chegar as caixinhas pra gente prontas lá e a gente só aceitar e usar o que os outros criaram com o estilo dele. Até porque, se a gente está falando de um treinamento de linguagem, de modelo, de cultura, essa é a nossa. O americano não vai treinar isso. Ou se ele treinar, ele vai treinar do jeito deles. E aí deixa de existir Brasil. Aí começa a igualar com o resto do mundo. Agora, quando a gente faz, vamos lá, um pequeno modelo, que é uma outra tendência agora, só de Goiás e Minas, cara, imagina. Imagina aí você pede agora, vamos montar um negócio só para Goiânia e Mineiro. Só com pequi e queijo. Imagina um gringo tentando interpretar esse negócio. Por exemplo, uma brincadeira que a IA não vai entender, mas nós vamos entender. Mineiro gosta de pão de queijo, não gosta? Mineiro gosta da mulher, não gosta? Da esposa dele. Mas de pão de queijo, nossa senhora, ele ama. Você já dá risada, você já entende, você cria um negócio, você cria um entretenimento, você cria um nome de empresa. Se você pega uma linguagem, um LLM mundial aí, ele não vai conseguir fazer essas piadinhas de mineiro. Você falou de LLM. E essa aí é a soberania. Isso é só um pedacinho da soberania. Nossa. LLM, explicar o que né? O termo. É Large Language Model. É ele ter pegado tudo de conteúdo e criado aquela ferramenta, como um chat GPT, em que você pode emitir uma conversa lá e ele vai pegar toda essa informação do mundo, que é textual, ele foi projetado para te devolver textos lógicos, né, numa linguagem que é justamente aquela que a gente fala. E aí agora tem uma sugestão de SLM, Small. Ou seja, eu vou criar eu não preciso saber de Beethoven ou sobre mineração de lítio para falar sobre tratamento médico. Se eu perguntar num grande modelo, ele vai saber responder. Mas ele vai responder meio que igual um papagaio. Sabe que política em época de campanha? A gente vai melhorar a vida da população porque a gente vai colocar mais creches. Você fala, 100 anos que eu escuto isso, mas como, né? De que jeito? E quando você faz quando você faz um modelo mais especialista, cara, você pode... Ele vira um foguete, ele não vai se distrair. Isso faz sentido. E é o que vai rolar daqui pra frente. Então, os grandes modelos, meio que a linguagem do mundo foi construída em milhares de anos. Ela já está digerida. Agora a gente precisa pegar, por exemplo, a nossa saúde, nosso corpo, a gente tem muito para descobrir. Nosso cérebro. Então, vamos botar isso e criar um negócio só para esse assunto, né? E é o que estão se falando. E a gente especialista, o outro vai ser de marketing, um vai ser de marketing, o outro vai ser de indústria. Daqui a pouco você simula igual uma empresa. Vamos reunir todo mundo. Mas você pergunta pro cara do marketing como é que era. Que você acha? Ele vai ter uma noção desse contexto, mas ele que vai falar de marketing. Ele que é especialista. Se perguntar para um cara que é generalista, vai ser aquela resposta de político. Sim, nós vamos melhorar tudo, mas não sai nada que seja relevante. Então, vou dar uma viajada aqui, então. Se eu peguei
Captei a vossa mensagem, amado mestre. Oh, amado essa é da nossa época, hein? Captei a vossa mensagem. Que é assim, então imagina que esses LLMs, né, que é o Large Language Model, né, o ChatGPT, Isso. tá olhando o macro. Tá bom. E aí depois eu vou ter as SLMs, que são os especialistas. Certo. Que vão estar mais focados naquilo e vão dar as respostas muito mais assertivas, vamos chamar assim, com aquilo, né? Seria como se fosse numa graduação, mas uma especialização é o clínico geral versus, né, um cara especializado. É isso. É bem por aí mesmo. E o que vem logo depois disso? Na hora que você tem um monte de pessoas que faz um monte de coisa, agentes, né? Que faz um monte de coisa diferente. O que é o próximo passo? Costurar. Juntar essa turma. Montar essas peças de Lego. Aí vem mais uma camada, mais um negócio que é com IA ou sem IA. Uhum. Um monte de coisa que não é IA. Tem uns que forçam para explicar. O que é IA na computação? É aquilo que a gente teve que arrumar um jeitinho porque a computação objetiva e determinística não conseguiu resolver. São aqueles problemas que a gente não sabe como resolver. Vou te dar só mais um exemplinho para ficar elucidado o que é esse treinamento, né? E a complexidade disso para um computador, e o tanto que é caro, e para a gente é muito diferente, a gente não sabe nem como funciona. Você mostra para uma criança de 4 anos o que é um cachorro e o que é um gato. Certo? Uhum. Aí você mostra depois mais um cachorrinho só e mais um gato, diferente, raça diferente. Cara, na terceira vez você mostra para uma criança um outro cachorro, agora um pastor alemão grandão, ela sabe que aquele é um cachorro. Pro computador você não sabe quanto isso que é complexo. Ele vai decodificar uma imagem em pixel, que é uma matriz de cores, cara. E aí ele vai entender o seguinte, se ele só tem 3, ele vai falar, bom, aí você manda mais um gato para ele fala 4 patas, 2 orelhas, 2 olhos, é cachorro. Então essa é a lógica de aprendizado de máquina, só que quando você coloca o volume gigantesco, ele vai se aproximando, se aproximando, se aproximando. Isso são as tais redes neurais. Trocando em miúdos é isso. Ela vai aprendendo igual o cara do movimento do xadrez, que não são tantos movimentos assim hoje para uma máquina. Uhum. Lá atrás era impossível ganhar. Porque são muitos movimentos do xadrez, mas para o processamento que a gente tem hoje é pouco. Certo? E a gente vai aumentar. E esse aprendizado todo é naquilo que a gente ainda não sabe a resposta. Ele vai aprendendo, aprendendo, e se aproxima tanto do melhor resultado que aquilo que a gente não consegue resolver como matemática, ou seja, 1 mais 1 é 2, né? Pelo menos até agora né? A gente joga para essa lógica de inteligência artificial, que é uma aproximação que quanto mais processamento e mais dados, mais relevante ela fica. Ô, Alexandre, para fechar. Vambora. Tô começando com IA. Inteligência artificial. Pô, como eu começo? Como que eu posso aprender mais, buscar mais, saber se isso é para mim, saber se isso é coisa do demônio, a demonização, ou se isso é uma coisa do bem que veio para ajudar a sociedade? Você, agora que você trilhou o caminho, né, do empreendedor, vou olhar para resolver os problemas do meu negócio, fui para o Vale do Silício, estalo, comunidade e tal, não sei o que, agora você está encabeçando uma das comunidades aí mais importantes, né, de IA no Brasil. Eu quero começar, o que eu faço, cara? Existem alguns caminhos, um deles, na nossa idade, no nosso estilo, do jeito que você gosta, eu acharia dentro de um grupo desses, umas 10 pessoas legais, chamaria para tomar um vinho e ficava trocando ideia, igual nós estamos fazendo isso aqui. Igual eu fiz com o Anderson lá em Goiânia. É igual isso, exato. E você vai somando uns pontinhos de entendimento. Essa é uma das possibilidades. A outra possibilidade, pergunta para ela mesma, fala, eu preciso começar do zero. Me fala os 3 primeiros passos, me ensina o mais básico, como se eu fosse uma criança de 5 anos, tá? Terceiro, dica que eu recebi no Vale do Silício, tem um mentor com menos de 12 anos. Olha que louco. Ai, que doido. A gente falava em mentor, é aquela pessoa que ele sabe, né? Que viveu a vida inteira. Cabelo branco. Cara, a cabeça dele, a cabeça nossa não dá mais pra... Não tem como mais desver. Não tem mais como a gente ser inocente. E eles veem uma inocência, eles pegam um negócio desse e eles vão usar de uma maneira tão incrível. O mentor de menos de 2 anos, pelo menos. Eu tenho 2, pelo menos. Eu tenho 2. Então, boa parte do que eu faço com IA, eu pergunto pra eles o que eles acham, ensino pra eles usarem e pergunto, e aí, o que você faz com isso? Aí ele faz umas coisas completamente diferentes. Eu, não tinha parado pra pensar nisso. Faz um desenho no papel, tira a foto, que é um multimodal da internet, da IA, fala, pinta pra mim. Pinta no estilo Ladybug. Caramba, eu não tinha parado pra pensar nisso, então não é muito sobre IA. O sobre IA é simplesmente saber qual que é o lugar que você acessa. O que você coloca lá dentro. E umas 3 instruções básicas sobre, olha, ela sabe sobre tudo, mas se ela é uma criança, você tem que explicar pra ela qual que é o contexto. Ela não sabe se é maçã do rosto, ela não sabe se é maçã fruta. Acabou.
Começa a usar, errar. Esses são os primeiros passos. Você mesmo vai começar a encontrar um monte de respostas que você não vai ter nem tempo para executar tudo que você vai descobrir em uma semana. Que legal, Alexandre. Olha, um papo muito legal. Acho que tem certeza que se tivesse mais tempo a gente ia longe, né? Eu sei que você tem a sua agenda, os seus compromissos, né? Parte 2 da IA, então vou estar aqui marcado. Fechou. Tá acordado aqui, tá certo? Cara, ó, satisfação aí. A satisfação é minha, muito cara. Querida aí, tenho admiração grande por você. Muito feliz a gente conseguir agora esse encontro, né? Que você vem trabalhando. Eu sei que você tem... Essa parte aí ainda não conseguiu resolver. Então a mensagem final que eu deixo aqui também em relação a isso, que eu não acredito. A IA vai salvar nosso tempo e a gente vai fazer outra coisa com o nosso tempo. E muito provavelmente, por um bom tempo, ainda vai ser trabalhar. Porque senão o seu vizinho vai acabar sendo mais competente e mais barato que você. E aí ele te tira do mercado. Então essa pra mim é uma falácia. Não acredite que você agora vai fazer o seu trabalho em 10 minutos e ninguém mais vai fazer e o resto do seu tempo é para jogar golfe, tá? Então continue cuidando da sua saúde da mesma maneira como cuidava antes, cuidar da sua saúde mental mais do que nunca. Eu não acredito. Bom, eu posso estar errado, mas eu acho que a gente não vai salvar tempo para ficar muito tranquilo, não. Mas vão ser tempos muito divertidos. E assim, né? Se a gente cair nesse mundo, aí vira um marasmo, certo? Eu também acho. Estamos aqui pra quê, pô? Estamos aqui pra resolver problemas. Vamos arrumar confusão. Não é isso? É isso. Arrumar confusão, é isso aí, cara. Confusão. Então, obrigado, Alexandre. Com essa frase, estamos aqui para arrumar confusão. Agradecer você por ter acompanhado mais esse episódio do podcast One on One. Acompanhe as redes sociais da FIA Pro Futuro, né? Os melhores MBAs do Brasil estão aqui. MBA da FIA Pro Futuro, reconhecido como um dos melhores, não só do Brasil, do mundo. E nos vemos no próximo episódio do podcast One on One com Jorge Rosa. Até lá, tchau!